Bom, meu nome é Esther Pelizari, eu sou médica psiquiatra há mais de 40 anos e trabalhava em Porto Alegre, no meu consultório, né? Sou amazonense de Manaus, mas desde 1984 que eu estou em Porto Alegre. E aí eu resolvi, em 2006, vim dividir um pouco os conhecimentos que a gente vai adquirindo, né, ao longo da vida, da experiência. Eu resolvi dividir aqui no Amazonas, meu estado, mas no interior, né? Resolvi assim tentar capacitar as pessoas, dar um atendimento de saúde mental, pode até parecer clichê, mas assim de primeiro mundo, né? Um atendimento mais especializado mesmo, né? Então comecei em Tefé, né, que é uma cidade que fica no Médio Solimões, a 520 quilômetros de Manaus de avião, né, e 633 de barco. Comecei um trabalho lá no CAPS com a população ribeirinha, com a população indígena, né, com as pessoas que habitavam na cidade. E aí eu me apaixonei. Eu me apaixonei por esse tipo de trabalho, porque assim, eu sempre fui apaixonada pela psiquiatria. Eu sempre gostei muito de fazer o que eu faço. Mas eu nunca tinha tido essa experiência, né? Então, aí a partir de 2006 eu comecei a atuar no interior, né? Fiz um trabalho em Tefé que foi muito legal. Nós ganhamos o prêmio de inclusão social nacional, né, no Congresso de Psiquiatria de 2007, nosso trabalho foi o vencedor, e aí isso foi me estimulando e eu fui cada vez mais assim, mergulhando, né, nesse trabalho do interior, né, e apresentando em congressos, né, coisas que eu já tinha feito lá em Tefé, principalmente assim sobre suicídio, né, que é uma área que eu já estudava em Porto Alegre. E aí eu tinha muita curiosidade de vir conhecer São Gabriel da Cachoeira, até por saber que aqui era um município, né, o primeiro município do Brasil com maior índice de suicídios de jovens, né? Então eu tinha muita curiosidade de conhecer, de vir buscar, de tentar entender as causas, né, que elas são múltiplas e complexas. E aí por isso eu vim para cá. Na verdade, eu trabalhava desde Porto Alegre, né? Eu fazia parte de um grupo de estudo sobre comportamento suicida, né? Porque Porto Alegre também, infelizmente, detém o índice, né, da cidade com maior número de suicídios no Brasil. Então, sempre foi uma área assim, de interesse, né, da minha atuação, eu trabalhava lá. E quando eu vim para Tefé, eu nem pensava, né, porque eu pensei, poxa, uma cidade que fica no meio da floresta amazônica, não deve ter nem clientela psiquiátrica para ser atendida, né? Mas eu me deparei com muita ansiedade, muita fobia, muita depressão e suicídio, né? E aí eu fiz um estudo também do suicídio na cidade, né? Uma espécie de um painel assim demográfico, né, amazonense até, e peguei os suicídios da cidade de Tefé e também junto com dos índios do Médio Solimões, né, que muitas vezes vinham para nós para serem atendidos, e os índios das comunidades próximas a Tefé. E aí eu comecei a me interessar mais um pouco ainda, né. E o que você tem descoberto nesse trabalho todo? Bom, em Tefé eu descobri o seguinte, que os fatores protetores contra o suicídio, que a gente sabe que é emprego, que é uma relação estável, que é filhos, né? Em Tefé eu vi que esses fatores eles não funcionavam, porque muitos suicidas eles tinham emprego, eles tinham um casamento, eles tinham filhos, né? E isso não foi o suficiente para proteção. E assim, que tinha um fator desencadeante do alcoolismo, né? De as pessoas se matarem intoxicadas por álcool ou outras substâncias psicoativas. E também assim, o gatilho era geralmente passional, né? Foi traído, né, foi deixado,
pela companheira ou pelo companheiro, e aí acontecia o suicídio, né? É mais entre jovens mesmo? Lá em Tefé, a nossa faixa etária ia realmente assim, de 14 anos até 40 anos. Então é uma faixa etária até que a gente encontra mais em Porto Alegre também, de 15 a 45 anos, né? Embora tenha outras faixas, tem suicídio de idosos, tem suicídio até mais de uma faixa etária pré-adolescente, por exemplo, né? Mas a faixa etária maior era essa. Sim, né? A população de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né? Ela foi constituída por imigrantes, né? Alemães, italianos, poloneses e portugueses, né? Porto Alegre mesmo tem muito colonização portuguesa da Ilha dos Açores. Olha, lá em Porto Alegre as pessoas são mais intelectualizadas, né? Elas têm mais crises existenciais, sabe, assim, de se perguntar o que está fazendo no mundo, para que serve essa vida, enfim, essas coisas assim mais existenciais. Que eu não encontrei muito em Tefé, por exemplo, que eu posso dizer, porque aqui em São Gabriel eu não estou nem há um mês, então eu não posso ainda ter uma avaliação, né? Embora eu já tenha tido uma ideia. Mas assim, lá eu vi assim que as coisas existenciais, elas eram muito mais prementes, sabe? Elas vamos dizer, empurravam a pessoa numa direção, né, quase que fatal, né? A depressão era muito grave lá, né? Os casos de depressão, né? E o que eu vi, por exemplo, lá em Tefé, os suicídios, né? A gente chegou a fazer o histórico, né? Porque normalmente os suicídios que aconteceram em Tefé, as pessoas não estavam em tratamento. Eu acho que nós tivemos no máximo, uns 4 casos de suicídio de pessoas em tratamento no CAPS. Então, eu percebi assim que não tinha muito isso, sabe? Essa demanda existencial, assim, as coisas são mais, parece que primitivas. Não sei me explicar bem, assim. Mas assim, é coisa de sobrevivência, do básico, sabe? Assim, não é nem assim, não tem emprego, não é isso, mas assim, o gatilho mesmo era passional, era assim, eu fui traído, então lá em Tefé, o grosso dos suicídios, ele tinha essa marca, tá? E Porto Alegre não, assim, são várias coisas, né? Não tenho emprego, não tenho trabalho, sofro muito bullying, eu tenho uma depressão, né? Porque a maioria dos suicídios, 90% pelo menos, eles têm um diagnóstico psiquiátrico, né? E a depressão é o que tem o maior índice, né, dos transtornos mentais, é o que mais causa suicídio. Tanto a depressão, o transtorno depressivo maior, vamos dizer assim, como a depressão do transtorno bipolar, né, que tem o polo depressivo e o polo maníaco, né. Então, assim, a diferença que eu vejo é isso, sabe, assim, as pessoas lá em Tefé, elas não estão assim muito existencialmente prejudicadas, assim, sabe, tem esse aspecto mais primitivo, assim, que eu até não cheguei a compreender muito bem, sabe. E pessoas predispostas, sim, tipo um suicídio por contágio, assim, por contágio de ver, né, ou até o suicídio que acontece, por exemplo, na escola, né, que daí várias outras crianças começam a ficar pensando em suicídio e até acontece, né. Esse suicídio por contágio, ele é um suicídio da comunicação, né. Por exemplo, lá em Tefé nós tivemos uma criança, ela não era atendida pelo CAPS, mas eu fui chamada na escola, ela tinha 12 anos e ela se enforcou, né? E a família ficou muito culpada, claro, né? Imagina uma criança, 12 anos e tal, a família não tinha levado ele ainda a atendimento e tal, mas ele já vinha apresentando um comportamento estranho e tal. Nem na escola os professores também não puderam observar isso, e as crianças que eram da turma dele começaram a falar, a gente teve que abordar isso, sabe? Conversar com as crianças, porque eles começaram a falar de morte com muita naturalidade e do suicídio como uma alternativa. E crianças de 11, 12 anos, né? Então esse suicídio por contágio, ele realmente pode existir, mas em pessoas que têm uma certa predisposição, entende?
Então acredito que sim, é importante, por isso que é importante falar, né? Porque tem sempre um tabu, aquela história assim, a gente não fala de corda em casa de enforcado, né? Tem aquele ditado. Mas a gente tem que falar do suicídio, né? A gente tem que falar, as pessoas têm medo de falar e, eu tenho medo de falar e induzir. Não, sabe? Muitas vezes, tanto o jovem como o adulto já está sofrendo com aquilo e na medida em que é falado e conversado, isso, sabe, é como um furúnculo, sabe? Que tem a secreção ali, se tu não drena para sair, né, pode complicar. Então eu acho que a gente tem que falar assim, claro que com jeito, né, principalmente para a população jovem, essa intervenção em escolas ou palestras, né, então tem que ser com muito jeito, não pode ser assim, à la louca, né? Mas essas séries coreanas que tu falaste, tem alguma em particular? Eu não reparei, mas eu sei que foi engraçado, porque a minha filha, que é baiana, no Rio de Janeiro, ela é completamente viciada nessas séries coreanas, ela quer ir para a Coreia. Aí foi incrível de ver em Assunção os filhos da comunidade Baniwa também estão assistindo séries coreanas. Naquela época daquela série 13 Razões, lembra uma série que era americana, 13 Razões do Porquê, que a adolescente no final ela se mata numa banheira, não sei se tu te lembra. Eu não vi. Eu assisti até o final, assim, foi uma série muito forte. E o comentário, eu não sei porque eu não tive acesso a isso assim na minha prática clínica, foi que os suicídios depois dessa série eles aumentaram, né? Então eu acho que a gente tem que cuidar sim, porque tem essa história do contágio, né? Tem muitos jovens que eles estão predispostos a isso, né? Que acham que a vida não tem sentido, que não tem alternativa. Eu acho que a gente tem que cuidar. Agora, a série coreana, eu não me lembro de nenhuma assim que induza de alguma forma, nem que seja subliminar, né, sobre o suicídio. Realmente, mas deve ter, né? A Coreia tem um índice de suicídios muito alto, né? Round 6. Acho que é isso. Round 6. Esse eu assisti todinha também, tá? Ela é extremamente violenta, tá? Mas não há suicídio, assim uma violência, né? Claro que as pessoas que chegam para participar desse jogo são pessoas desesperadas, né? Que estão, assim, por tudo, inclusive a participar de uma coisa como essa. Né? Mas acho que a comunicação, eu acho que ela tem que ser cuidadosa, assim, sabe? Não pode ser de qualquer forma, né? E o problema do álcool a gente sabe, né? Que o álcool vem de lá de trás. Mas está entrando muita droga também. Em Tefé eu sei que aqui eu ainda não tive essa oportunidade, mas sei assim na teoria, né, que as pessoas falam que aqui tem muito também. Em Tefé era corredor, né? Vinha da Bolívia, Tefé, Manaus. Aqui dizem que também é assim, né? E que as pessoas vêm para cá, mas as pessoas não consomem. Aqui o que as pessoas consomem mais de drogas são a maconha, né? Na forma do skunk, que é bem mais forte, né? E algumas pessoas me falaram que não tem ainda cocaína, assim, que as pessoas não são muito usuárias, mas eu não sei, eu meio que duvido. Sabe, se tem, se está vindo, se passa por aqui, acho difícil que não tenha, né? Não. Dizem que tem crack aqui. Em Tefé nunca teve crack. Até eu sair de lá em 2019 não existia, mas existia muita cocaína, pasta base, né? O mesclado, que é uma mistura da maconha com a pasta base que eles fumam, né? Agora aqui assim ainda não sei te dizer, tá? Mas deve ter, né? Bastante isso. O que eu tenho observado assim é que aqui tem muito quadro psicótico, né? Induzido por álcool ou droga. Muito mais que lá em Tefé, que eu posso falar porque eu fiquei quase 10 anos lá, né? Então eu tenho um follow-up bem bom. Mas aqui, assim, eu tenho visto isso, sabe? Dos meus atendimentos nesses 20 dias, revisando prontuário, olhando, eu vejo que tem muito quadro de psicose, que é a loucura, né?
induzido por droga. E muitos até, eu acho que uns 2 ou 3 que eu vi aqui, que evoluíram para a esquizofrenia, porque eram jovens, né? Então, eu achei bem interessante isso, né? Questão genética, né, da predisposição. Porque tu pode beber bastante, tu te torna um alcoolista, né? Ou um etilista crônico, mas tu não faz psicose, né? E outra pessoa que bebe, às vezes até menos, e faz um surto psicótico. Então tem uma vulnerabilidade que é genética, né? Então eu tô assim, muito, como é que eu posso dizer assim, espantada com o número de psicoses induzidas, sabe? Então não é por álcool. Muitas psicoses induzidas em jovens por maconha, pelo esse skunk, por crack, sabe? Então aqui assim eu vejo um pouco desesperador, assim, sabe? Porque a gente percebe nos jovens, né? E isso que eu estou com 20 dias de trabalho aqui, né? Mas o que eu tenho visto assim é impressionante, sabe? Imagina eu se ficar 10 anos aqui, o que eu não vou dizer depois? Aí tem os psicóticos naturais, né, que fazem parte da cultura, como ayahuasca, como o cariri, sim. Que eu não sei se chega ao ponto das pessoas abusarem disso. Do cariri, por exemplo, a ayahuasca, olha, de novo Tefé. Em Tefé tem a união do vegetal, que justamente são as pessoas que se reúnem, né? É um grupo bem grande, pessoas, né? Pessoas importantes na cidade, pessoas simples. A ayahuasca, eu nunca vi nenhum estado psicótico induzido por ela, tá? O que ela dá é sintomas gastrointestinais, né? Ou às vezes, mas é raro, crise de pânico, tá? Então, ela tem uma ação no sistema nervoso central, claro, né? Ela até está sendo bem estudada pela psiquiatria. Agora em São Paulo tem um grupo, se eu não me engano é em Campinas, tem um grupo que está estudando muito ela. Mas assim, ela não tem esse mal, sabe? Que a gente vê com substâncias psicoativas como cocaína, álcool, etc. Eu nunca vi isso. E olha, lá em Tefé tem bastante gente que faz uso. Há até uma melhora da saúde mental, sabe, dessas pessoas, porque elas... É uma filosofia de vida, né, que afinal elas se encaixam, né. Então, o cariri, ele é uma bebida fermentada, né, dos índios, estava com a mandioca, com, sei lá, cará, não sei, outras coisas, não conheço bem. Mas eu acho que não, eu acho que a história do alcoolismo mesmo começou por causa do branco. O branco que trouxe a cachaça, né, que é um destilado, né, a vodka, a pinga, enfim, que isso sim, né. O cariri eu acho que não. Acho que não tinha, não teria conduzido a esse estado assim de doença, sabe? Sim. Olha, como eu te disse, assim, aqui eu estou começando, né? Então eu não saberia te dizer na cultura desses indígenas aqui, né? Mas assim, de Tefé, os ticunas, os cocamas, os culinas, os outros que eu agora não esqueço o nome, existia, porque assim, olha, muitos suicídios nessas comunidades lá do Médio Solimões, aqui também tem um pouco assim, eles usam o timbó, né, que é uma espécie de cipó, assim, que eles tiram, eles pisam, né, como chamam, moem e tomam aquele suco, ele é altamente venenoso. Tanto que às vezes eles usam até para pescar peixe, né, eles jogam o timbó, assim, que é uma maneira bem estranha, né, de pescar o peixe. Pescar, porque mata, né, os peixes. Então eles usam muito timbó, entende? Então eu não sei, eu acho que deve ter, né? Porque o suicídio ele é antigo, né? Nossa, ele vem, é milenar, né? Não, então ele está em todas as culturas. Então a cultura indígena é mais uma, né? Ele está desde a época muito antes dos romanos, muito antes, né? Nas culturas bem antigas já o suicídio existia, né? Na cultura japonesa não tem um suicídio honroso, né?
Às vezes, o que eu até falo para as pessoas e que eu achava assim lá em Tefé, quando eu conversava com esses índios mais afastados, assim, não os índios da comunidade ali de Tefé, os índios mais do Médio Solimões ali, é que tinha uma questão assim por exemplo, de honra, uma coisa meio, parece oriental. Tipo assim, se eles se sentissem que estavam desonrando, tá, a família ou alguém da comunidade, o suicídio era uma saída, sabe? Então eu achei isso super interessante, porque eu não vi isso em lugar nenhum, assim. A não ser, claro, nas culturas orientais, né? Que tem essa questão da honra muito presente, né? E é difícil até ver essa questão de corrupção, que as pessoas têm uma ética e têm uma honra, né? Então, agora daqui ainda não cheguei. E como até a gente tinha conversado ontem, as etnias lá do Médio Solimões, assim, que a gente viu mais suicídios foi nos Culinas mesmo, né? Que eu te falei até que era, né, até em 2018, quando eu apresentei o trabalho no Congresso, 100% era dos Culinas, entende? Mas tinha várias tentativas, né? Tentativas de suicídio, elas são inúmeras, de outras etnias também. E o que distingue os Culinas dos outros? Não saberia te dizer. Até eu tratava uma senhora, tá, que era culina, e ela já tinha tentado se matar algumas vezes. E o esposo dela que acompanhava. E eu perguntei, né, se tinha, trocando em miúdos, assim, eu perguntei se tinha algum fator que tivesse desencadeado. E ele não era culina, mas ele era casado com ela, ele era indígena também. Ele falou assim: doutor, esse pessoal da família dela, culina, tem mania de se matar. Os 3 irmãos dela se mataram com Timbó, ele falou assim, entende? Então achei interessante essa coisa até cultural, né? Mania de se matar, está sendo passado isso. Agora, por quê? Eu não sei se tem uma questão de não estarem sendo atendidos, né, nas suas necessidades, porque são indígenas, as comunidades ficam mais para dentro da floresta, né? Não sei te dizer isso. E essas comunidades foram atingidas pelo evangelismo, Sim, a igreja evangélica, né, assim como a católica também, mas tem muito, né, assim, nessa região, na nossa região, né, amazônica. Tem muito, onde a gente passa a gente vê, né, ou a Assembleia de Deus ou a igrejinha comum, né, comum que eu digo que é a católica, né. Então, não sei dizer, até porque a nossa religião, né, essa religião cristã, ela condena o suicídio, né. O suicida vai para o inferno. É essa a noção que passa, né? E até com os evangélicos seria até uma coisa de frear o suicídio, já que isso é proibido e já que quando eles entram mesmo de cabeça na religião, eles param de beber, né? Eles param de fumar, às vezes até de trair, né? Eles meio que tentam se enquadrar. E também porque é uma coisa que eu penso assim, que é a questão da religiosidade, da espiritualidade, eu acho que ela fortalece muito a pessoa, viu? Eu acho que a pessoa se sente mais forte para enfrentar essas questões, sabe? É como se ela estivesse numa piscina, mas tem borda para segurar, então ela se segura ali na espiritualidade. Se não tem borda, parece que ela afunda, sabe? Então não sei se porque as igrejas, né, de uma maneira geral, elas têm uma rede de suporte social boa, né? Então tem a pastoral disso, a pastoral daquilo, tem um grupo de jovens, tem não sei o quê. Então tem sempre alguém de olho, assim, né, para dando um respaldo. Então, que se observou que o suicídio diminuía mais nas pessoas que tinham uma religião, né? Elas acreditavam em Deus. Então, elas ficavam com muito receio de, vou fazer uma coisa que é contra a religião. Como é que eu vou prestar contas lá para cima e tal? Então, eu vejo assim uma espécie de fortaleza, sabe? Nessas pessoas assim. Que cria uma inadequação, né? Afinal, quem sou eu, né? O que faz parte de mim? O que eu tenho, né? Eu acho muito nocivo isso, viu? Porque uma coisa assim, por exemplo, a gente, né? O branco, né? Que tem uma religião, tá dentro da cultura, né? Agora, assim,
uma evangelista ou um padre que vai lá e não, tu não pode falar uma língua, tu não pode usar as insígnias, né, da tua civilização, né, da tua comunidade, tu tem que tirar isso, tirar aquilo, porque o certo é só Jesus, isso e aquilo. Eu acho que isso não está correto, sabe? Eu acho que isso ficam perdidos mesmo, sabe? Então, é isso que eu estou tentando entender. Não sei quanto tempo vou ficar aqui em São Gabriel, né? Meu contrato é de 1 ano, né? Não sei como é que vai ser, mas assim, nesse 1 ano eu pretendo entender melhor essas causas, sabe? Que também não pode ser só isso, o alcoolismo, a inadequação, a inadaptação à cidade, a autoestima diminuída. Acho que tem várias coisas que a gente tem que reunir, sabe, para saber. Porque nesses 20 dias, o que eu tenho atendido, todo dia eu atendo pessoas que tentaram suicídio ou que estão pensando em suicídio, né? E que têm parentes que se suicidaram. Assim, é o comum nesse pouquíssimo tempo. E muitas pessoas assim que vêm com essa queixa, assim, são pessoas que não têm isso. Algumas pessoas não têm problema com álcool, entende? Então eu fico pensando assim também da capacidade de aguentar as frustrações, né? Porque a vida é muito dura, né, para todo mundo, né? Claro, para algumas pessoas é muito mais, para algumas pessoas é menos, mas a vida não é fácil, né? Então eu fico pensando nas frustrações, né, que essas pessoas têm, né, de se colocar. Os indígenas aqui, né, como é que eles se situam, quem eles são, né? Será que eles têm orgulho disso? Como é que a gente pode fazer para trabalhar essa questão, né? Eu acho que é uma coisa assim multidisciplinar mesmo, sabe? As pessoas trabalhando em prol disso, né? De resgatar, de devolver, sabe? Devolver a autoestima, resgatar a cidadania, resgatar coisas da cultura, né? Eu acho isso bem importante, sabe? As pessoas que eu estava junto tem uma fala, tem um papo da florestania, que seria a cidadania florestania, que seria a cidadania de quem vem da floresta, que inclui os bichos, que inclui as pessoas, inclui o respeito todo do ambiente. Sim. Achei muito interessante essa ideia. Eu também, olha, eu nunca tinha ouvido isso. Isso da onde que veio? Dos grupos do movimento indígena. Mas aí eu vou pesquisar mais, eu vou te mandar o... Tá, eu achei bem interessante isso. Sim. Né? É uma coisa para se pensar, né? Sim, porque é uma realidade tão diferente, né? Tão diferente. Completamente diferente, sim. É o que tem, né? É o que eles têm. E eles sentem falta, sim, é uma coisa, parece que está intrínseca, assim. Eles sentem falta disso, né? E é um trabalho pesado, né? É um trabalho, assim, braçal mesmo, fazer farinha. Eu não sei se tu acompanhaste todas as fases de fazer a farinha, de tirar a mandioca que ficou de molho, descascar, ralar, botar no tipiti para tirar o tucupi, aí vai, depois aquele fornão enorme, parece uma frigideira grande, né? Botar farinha para torrar, tudo isso assim é bem diferente, por exemplo, de um colono no Rio Grande do Sul, né, que planta, né, o seu fumo, que planta o seu arroz, é outra coisa, sabe? É diferente mesmo, não gosto de dizer isso porque de novo parece clichê, né? Mas é um outro Brasil mesmo, né? É bem interessante isso. E São Gabriel tem essa história, né? Que além do português tem mais 4 línguas, né? Que são faladas, né? Línguas indígenas. Só isso também já faz um diferencial enorme, né? É bem importante isso. Ontem eu atendi uma senhora com a filha e ela começou a falar em língua Nhangatu, que é a língua geral que eles chamam, né? Começou a falar, ai meu Deus do céu, eu não entendo nada. Aí ela até disse, mas eu estou falando língua geral. Eu falei, sim, mas eu não entendo. Então até é uma coisa interessante tentar aprender, sabe? Isso, né? Ou então só fala tucano, né?
E o que você pode fazer? Qual é a sua visão do atendimento? O que você pode fazer em contrapartida com esses suicídios em potencial e tudo? Eu acho assim, olha, que fundamentalmente é escutar, sabe? Eu acho que as pessoas que se sentem acolhidas, eu acho que elas têm mais esperanças. Então, o meu trabalho, não penso em medicação, entende? Eu sou psiquiatra, eu sou médico, vou medicar. Não, eu penso no ser humano que quer ser ouvido. Ele quer que eu o escute, que eu escute as angústias, que eu possa dizer para ele que vamos ver, eu acho que tem esperança, vamos lutar, vamos isso, vamos aquilo, entende? Então, eu acho que a intervenção pode ser por aí. Porque é muito difícil, hoje em dia, a relação médico-paciente está meio complicada hoje em dia, sabe? Então, principalmente quando tem algum transtorno mental, então, aí piora muito. Que a psiquiatria sempre foi considerada o patinho feio da medicina, né? Então, a pessoa com transtorno mental que vai consultar em hospital público ou numa UBS onde não tem especialista, às vezes ela nem é ouvida, sabe? As pessoas dizem, sabe? Vai para psicóloga, sabe? As pessoas não são ouvidas. Então, eu pretendo, em primeiro lugar, assim, ouvir as pessoas, ouvir muito, sabe? E colocar muito afeto nisso, que para mim não é difícil porque eu gosto, entende? Então é ouvir as pessoas mesmo. Embora eu saiba que tem medicações que podem atuar na ideação suicida, né, que a gente pode usar e tal. Mas se tu não tiver um bom vínculo com a pessoa, se tu não mostrar para a pessoa que tem algo mais em ti para dar, ela pode até levar para casa a medicação, mas ela pode não usar. Vai depender muito da relação que ela faz contigo. Então eu acho que fundamentalmente ouvir, sabe? Foi isso assim, foi este legado que eu deixei em Tefé. Não sei o que eu estou fazendo com isso agora, mas foi isso, sabe? Que todo mundo merece atenção, merece segunda, terceira, quarta, quinta chance, sabe? Entende? Já recaiu, não vou mais atender, não levo o tratamento a sério. Às vezes a pessoa não consegue mesmo levar a sério. Então, sabe, se a gente não mostrar para eles que pode ter esperança, sabe? E mesmo assim acontecem os suicídios, né? Mesmo assim a pessoa diz, não, mas mesmo assim eu não quero mais viver. E tu não pode fazer nada, sabe? Mas pelo menos eu quero ter certeza que eu ouvi, que eu escutei e que eu reparei, como diz o Saramago no ensaio sobre a cegueira, né? Eu quero ter certeza disso, que eu dei isso para as pessoas, sabe? Por isso que eu estou aqui. Aí daqui a uns 5 anos, quando tu voltar, se eu ainda estiver por aqui, eu te faço um... Certo?